Minhas irmãs, chegamos no terceiro dia dessa quinta semana, que o tema central é esvaziando-se. O subtema proposto pela autora para esse terceiro dia é abrindo mão, deixando ir o orgulho do passado, as credenciais, aquilo com que eu me agarro e acho que são as coisas mais importantes que eu tenho. Inclusive vão à frente de Cristo na minha vida. Inclusive determinam o meu comportamento, o meu modo de ser, de pensar, né? As atitudes que eu tenho. Essas credenciais muitas das vezes estão muito à frente de Cristo na nossa vida. Então a autora vem trazendo aqui o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, do versículo 4 em diante. No versículo 3, minhas irmãs, Paulo fala aos filipenses para não confiarem nas suas habilidades da carne. E no versículo 4, ele fala que ele mesmo poderia confiar. Porque olha as credenciais dele, aí ele coloca as credenciais dele. Eu, mais ainda, poderia confiar. Aqui, minhas irmãs, vou ler aqui na NVI, tá? Nova Versão Internacional. Na página 95 do nosso livro, a autora também coloca esse trecho da Palavra do Senhor na versão que ela estuda. Aí, no capítulo 3, no versículo 4. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, porque fui circuncidado ao 8º dia, sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Ele fala aqui. Quanto à lei, fariseu criado aos pés de Gamaliel, era um jovem promissor. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Aí nós vamos nos reportar lá ao episódio que está em Atos dos Apóstolos, né, que fala sobre Estevão, que Barnabé estava, onde houve aquela confusão, o apedrejamento, e o Senhor tomou Estevão para ele. Paulo estava presente aí. Paulo também estava presente, mesmo que não estivesse ativamente, mas ele estava presente nesse episódio aqui. Ele era um jovem promissor. Como Estevão já havia encontrado Jesus, Paulo ainda não havia encontrado. Como Barnabé já havia encontrado Jesus, Paulo ainda não havia encontrado. Tá? Então ele era um jovem promissor e perseguidor aqui da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Conhecia a lei e a cumpria, irrepreensivelmente. Mas olha o que ele fala, que ele pensa sobre todas essas credenciais promissoras para o mundo da época. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Agora o ponto-chave que eu quero pensar junto com as irmãs, que a autora traz também aqui nessa quinta semana. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Aqui, Paulo vem deixando todas as suas credenciais para trás, ali a partir do momento em que ele está no caminho de Damasco e o Senhor o toma para si. O Senhor fala com ele, aonde tem o episódio da conversão de Paulo. Paulo vem falando que todas essas credenciais ele abria mão. Para ele considerava como perda em comparação à grandeza, à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Quando ele compara todas as suas credenciais com o conhecimento, com conhecer a Jesus Cristo, ele considera tudo como perda. Conhecer a Jesus estava acima de todas as coisas. Minhas irmãs, ponto para nós pensarmos. Quais são as nossas credenciais que abrem portas, nos fazem tomar tapinha nas costas, abraços, sorriso no canto da boca, que separam as melhores cadeiras do espaço que nós vamos visitar? Quais são as credenciais que temos que faz com que nós, quem sabe, possamos ser como Paulo, promissores aonde estivermos? Que credenciais são essas que podem ser legítimas, no entanto, estão entre você, estão entre nós e o conhecimento de Deus, que estão entre nós e o próprio Senhor? Essas credenciais, elas inclusive podem ser testemunhos que nós tivemos, testemunhos de vida. Eu sou ex isso, porque eu fiz, porque eu aconteci, e prega a si mesmo. Até muitas das vezes o nosso próprio testemunho mal trabalhado,
Ele pode ser uma das credenciais que Paulo tinha aqui e considerava como perda. Porque o nosso testemunho, ele é legítimo e ele serve para alcançar vidas, para ganhar almas, para que as pessoas leiam a nossa história e falem, nossa, eu conheci essa pessoa. Inclusive, né, minhas irmãs, eu mesma tenho um testemunho desse na área da dependência química e já compartilhei com as irmãs aqui. Se esse testemunho estiver entre eu e Cristo, o conhecimento de Cristo, ele precisa ser listado, checado, dar aquele cheque nele e lançar no lixo. Porque não pode ter nada entre nós e o conhecimento de Deus. Porque é Cristo quem vai operar. É o Senhor que tem que chegar. É o conhecimento dele. É ele que transforma, é ele que cura, é ele que salva, é ele que liberta. É ele que é a nossa esperança. É ele quem morreu na cruz por mim e por você. Então, pararmos para olhar para essas credenciais que são motivo de orgulho para as nossas vidas, mas que nos atrapalham a sermos usadas como um instrumento poderoso nas mãos de Deus, é super necessário. Segundo ponto, minhas irmãs, quero dizer que eu sei que isso é difícil. E sei, porque vim de um testemunho desse de dependência química, aonde nós nos achamos donas de nós. Chegamos na casa do Senhor e achamos que esse testemunho é tudo, e começamos a pregar só esse testemunho. Então eu sei que é difícil pegar esse testemunho, trabalhar, curar e colocar dentro da palavra de Deus para que o Senhor apareça e não o meu testemunho. E terceiro ponto para nós encerrarmos, minhas irmãs. Nós precisamos entender que não será de uma única vez que tudo isso vai acontecer. Eu vou fazer essa leitura aqui, vou estudar e no final tudo isso vai ter saído e eu estarei completamente pronta. Não será assim, porque é difícil, é aos poucos, um dia de cada vez. E vai acontecendo às vezes starts na nossa vida, despertar. E isso aqui está mais em mim do que a própria palavra de Deus. Então, minhas irmãs, eu entendo que não é de uma vez. Comigo também não foi e não está sendo. Está acontecendo. Dia a dia, ano a ano, eu vou vendo como eu posso ir retirando coisas que estão em mim e me impedindo a obra e o agir de Deus através da minha vida. O fluir de Deus através da minha vida. E tem sido aos poucos. Até para nós jorrarmos vida em outras vidas, é necessário que nós venhamos a retirar coisas que atrapalham o agir de Deus. Mas é aos poucos, minhas irmãs. Olha, chama o Espírito Santo para estar com você nesse momento. Ora, jejua, disciplinas cristãs, fala, Senhor, preciso de Ti, preciso que Tu entre na minha mente, me renova, fala comigo, Pai. Chama o Espírito Santo para estar contigo, porque Ele vai, com toda certeza, te auxiliar, Ele estará aí te mostrando, te despertando, mostrando como você vai fazer, te abraçando, as lágrimas vão descer e Ele vai te acolher nos braços fortes dele, assim como ele tem acolhido a mim e a tantas outras mulheres. É aos poucos mesmo. E a autora fala da história dela, que ela também está exatamente aí, dia a dia, trabalhando para tirar dela coisas que são motivo de orgulho e que impedem o agir de Deus. Minhas irmãs, essa é o nosso terceiro dia da quinta semana. Vá devagar, vá com calma. Tenha paciência com você. Se abrace nesse processo. Se ame durante todo esse processo. Mas vá. Vá com calma, mas vá. Vá devagar, mas vá. Se deleite na presença do Senhor. Peça para Ele te ajudar, porque com toda certeza Ele fará maravilhas através da sua vida. Quero deixar para vocês a graça e a paz do nosso Senhor Jesus.